O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Na quinta-feira, dia 9, 5 ministros votaram pela derrubada de uma lei estadual que impedia o uso do dialeto não binário. A decisão plena do Supremo Tribunal Federal deve atingir leis semelhantes aprovadas em outros estados e municípios. Isso porque a decisão produz o chamado efeito vinculante, firmando entendimento a ser aplicado em casos similares. Em 2021, a Assembleia do Estado barrou a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino locais, públicas ou privadas, além de editais de concursos públicos. O governador chancelou o texto. Relator do caso, o ministro Edson Fachin, havia suspendido o dispositivo por meio de uma liminar em novembro de 21 e a decisão foi a referendo. O juiz do STF entendeu que cabe à União legislar sobre normas gerais do ensino. A ação, que está no Supremo Tribunal Federal, foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Para o grupo de esquerda, a lei é inconstitucional porque é a União quem tem que legislar sobre normas de ensino. E, além disso, atenta contra princípios fundamentais. Celestino. Olha, o STF está de parabéns, né? Derrubar essa norma, a linguagem mãe tem que prevalecer. E fizeram bem pela primeira vez. Mas acho que no ano ele permitiu a linguagem neutra. Você concorda com a linguagem neutra, então? Não. Ele permitiu. Essa decisão permite o uso da linguagem neutra. Derrubaram de Rondônia. Não, Rondônia tá. Eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. Rondônia fez uma lei que proibia o uso da linguagem neutra. O STF foi lá e decidiu que não pode ter esse tipo de legislação e que dessa forma permite. Quem tem que legislar é a União, na verdade, não o Estado ou o município. E daí, por isso, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Meu Deus, que bobagem, né? Linguagem neutra é um absurdo, mas todo mundo já se preparava a respeito disso, né, com o novo governo. Vai ser implementado, com certeza. No próximo Enem vai ter isso, vai ter cartilha, como teve lá em 2016, 2015, se eu não me engano. Mas o que a gente espera é que o novo Congresso derrube essa norma, né? Porque quem legisla não é o STF, né? Essa norma não é deliberativa do STF. Então, cabe aos congressistas, os novos congressistas agora, não deixarem essa pauta passar por CCJ, que seja, ou em plenário derrubarem, porque linguagem neutra é um absurdo, né? Eu acho que quem tem que dar educação para os nossos filhos, os professores, eles têm que estar falando sobre a língua mãe, sobre o que foi declarado, né, na Constituição, e não mudar o que está lá declarado. Eu acho que mudar agora a regra do jogo, colocando linguagem neutra para favorecer um grupo político, ideológico, isso é um absurdo. Eu espero que, no entendimento do STF, que legislou mais uma vez, o Congresso derrube essa regra, essa norma, que seja, e que continue como está, né? Cada um fala do jeito que quiser, mas não vire regra. Ô, Gilmar, você concorda com o Celestino? Vai ser obrigado a falar em linguagem neutra? Não, está entrando como permitiria o ensino. Então, o Celestino, que defende tanto a liberdade de expressão, se não é nada que é obrigado, cada um fala da maneira que acha que lhe atende. No final, mas não obrigar em sala de aula. Mas não, você está falando que não vai obrigar? Deixa falar na tua casa, eu vou junto poder com teus familiares, mas não obrigar dentro de sala de aula. Mas já não obriga. É que comunicação não é aquilo que a gente fala, é o que as pessoas entendem. Se não é nada obrigado,
Eu vejo que não tem problema nenhum. É que, na verdade, assim, isso vai entrar dentro da... Quero crer Vai ser dentro da... normativo. Mas vai ser obrigado lá na escola, quem quiser Mas se falar... libera, vai Não, poder. não é. Vai poder, na verdade, é direito de Então, expressão. e aí Cara, vai ter uma diretora... O teu filho não vai ser obrigado Vai ter uma usar a diretora, língua, Vamos, vai ser obrigado. Tipo no colégio deixa eu falar. Vai estar liberado, Deixa vai eu poder. deixa eu falar, por favor. O que eu tô entendendo aqui do negócio pra gente não ter confusão e cada um fala uma coisa, que na verdade é a mesma coisa diferente ao mesmo tempo, enfim, pra ficar claro aqui a coisa. E daí, o que tá falando aqui é que creio, os professores vão poder falar dessa forma não binária, dialeto não binário, poderão falar, não impede, né, o uso. Então, assim, uma coisa é você impedir o uso, outra coisa é você não impedir o uso, né? Estavam impedindo que o professor falasse dessa forma em sala de aula. Agora não há mais essa lei que impeça. Então, pressuponho que a língua portuguesa permaneça, porque quem faz a diretriz não é o Supremo Tribunal Federal, não é Congresso Nacional, é o MEC, né? Então, o MEC vai falar, ó, a partir de hoje, a Academia Brasileira de Letras, do livro, vai falar, a partir de hoje teremos o dialeto não binário de uma maneira instituída ou não. Eu creio que seja dessa forma. O que estão falando é assim... O professor pode falar dessa forma. Creio que é isso, Gilmar. Então, se diz que ele pode, não é obrigado, é direito de expressão. Normal. Não é direito de expressão, Gilmar. Isso é invadir, obrigando, isso é invadir a educação. Não, ele pode, ele não tá pode, obrigando mas ele. então, mas você acha que hoje, né, como foi ideologicamente politizado, né, a educação, você acha que eles vão adotar ou não? É isso que eu estou querendo te falar, né? Nossos filhos eu acho interessante não vão ter direito. Eles não vão ter direito à escolha. De expressão, mas isso não é direito de expressão, isso é mudar a língua. Não está mudando a língua, está dando direito. Não? Pode usar, não está dizendo que é obrigado a usar. É isso que o Vitor falou. Pode ser utilizado, não é obrigado a ser utilizado. Isso é só o começo, né? Não, mas aí libera... você já está supondo. Então, mas... Vai supondo, vai vendo. É implementação já. Aí nós somos... implementação. É como o pessoal querendo. Começou a ficar de frente aos quartéis, daqui a pouco já queria invadir Brasília, daqui a pouco já entraram... Tá abandonado o comando aqui do programa hoje. Eu tô vendo que tá sem comando mesmo, velho. Vai lá, conclua, Gilmar. Então, eu vejo da seguinte forma, se não é obrigado, é direito de expressão. Eu tenho certeza que se você tem filhos, que você não concorda com essa língua, ele não vai ser obrigado a utilizar, pronto, é fácil. Sua vez, Edivaldo Magro. E como você fez essa provocação a mim, farei uma provocação a você. A língua portuguesa, para quem estuda a língua portuguesa, ela não é uma língua morta, não é como o latim. Ela evolui-se, né? Você pega os livros do Machado de Assis, o que a gente tinha como linguagem no século XIX, no século XVIII, que a gente tinha no século XX, mesmo no século passado, já é muito diferente, porque a língua ela evolui. Dá para falar que o dialeto não binário pode ser uma evolução da língua dentro de um dialeto como tantos temos aqui no Brasil? É absoluto. Eu vou me apropriar de uma expressão do Celestino. É uma imensa bobagem. É uma imensa bobagem. A língua portuguesa é belíssima. É uma das 5 línguas de raiz do mundo. Ela tem uma história maravilhosa. Eu vou fazer rapidamente aí para entrar nessa questão dos não binários, né? Dessa zona cinza que motivou tudo isso. Lá em 2000, só para voltar bem rapidamente, a gente fez um acordo de reforma da ortografia com os países de lusófonos, né, que falam língua portuguesa. Foi ratificado em 2009 isso e só entrou em vigor em 2016. Por exemplo, acabando com o acento na ideia, né, somente nos ditongos. A língua tem que ser mudada por acordos complexos. Você não pode ter essa besteira de simplesmente mudar a forma de escrever. Nós aqui, né, eu, o Vitor, acho que o Gilmar também, trabalhamos essencialmente com a escrita. É o nosso trabalho, nós ainda escrevemos também. E nós cultuamos a língua portuguesa na forma mais culta, por isso que é chamada língua culta, né, a norma culta da língua portuguesa. Eu acho isso uma enorme besteira, é tema, subtema discutindo isso. Eu entendo que as pessoas se consideram não binárias, né? Aquelas pessoas que, apesar, e não vamos falar em o que ela tem, sabe, ali, uma genitália, não é isso que define, é como elas se enxergam, como elas querem que o mundo os enxergue. É uma zona cinza, parece uma zona neutra, é preciso entender que é uma demanda moderna, é uma pauta de costume moderno, mas a gente também tem que trazer a parte de tecnificar, temos que entender que a língua não se muda dessa forma, não é mudando a forma das pessoas se chamar com X ou com E, que vai mudar alguma coisa na vida das pessoas. É importante
reconhecer isso. É preciso ter respeito pelas pessoas, seja qual a orientação sexual, ideologia, gênero, caso, sem entrar nesse mérito, que é uma discussão longa, absurdamente longa, mas especificamente, viu, Vitor, com relação a essa tal de linguagem neutra, eu acho uma enorme besteira também, viu, Gilmar? Deixa eu fazer... E aí o Celestino, eu acho uma enorme de uma bobagem se discutir isso.